Bom dia a todos. Agradeço primeiramente ao convite da diretoria para a gente estar aqui, ao espaço da sociedade para falar sobre esse tema. Como a Mari falou, né, é um tema até pouco tempo colocado em segundo plano, mas que está emergindo aí com importância, né, que é a bronquiectasia. E a doutora Mariane foi brilhante na sua aula, passando para a gente uma grande explanação, né, bem ampla, bem geral, bem prática do que a gente faz no dia a dia com o nosso paciente. E neste tema, a gente vai imergir um pouco mais numa assunto, assim, vamos dizer, numa subespecialidade, que é a bronquiectasia com deficiência de alfa-1 antitrypsina. E este foi o tema do meu mestrado. Então, eu agradeço a atenção de vocês, o interesse em assistir essa apresentação e a sociedade por abrir esse espaço. Então, é um tema bastante específico, mas gostaria de trazer aqui e compartilhar com vocês as reflexões que a gente conseguiu tirar deste estudo. Estudo esse que rendeu este artigo, que foi publicado no JBP este ano, em coautoria aí com a doutora Karen Stoher, que foi minha orientadora do mestrado, a doutora Mariane, que foi minha co-orientadora, e o Cleverson Leitão, que foi o nosso radiologista que auxiliou na análise dos nossos exames de imagem. Então, uma breve introdução só para a gente se embasar, né? Deficiência de alfa-1 antitrypsina é uma doença genética autossômica codominante causada por uma mutação no gene SERPINA1, que fica no cromossomo 14. Ainda é considerada uma doença rara, uma ocorrência ali de 1 para cada 2 a 7 mil pessoas, isso dados de Europa e América do Norte. Brasil, nós não temos essa estatística. E a alfa-1 antitrypsina, o que que ela é? Ela é uma glicoproteína produzida pelo fígado e ela age como a principal antiprotease circulante no nosso sangue e presente nos nossos tecidos. Isso é essencial para fazer um equilíbrio com as proteases, que também estão nos nossos tecidos, para que mantenha a homeostase e saúde dos nossos órgãos, inclusive o pulmão. Então, como é que isso funciona, né? Só para a gente visualizar. Existe esse equilíbrio, que é um equilíbrio fino, antiprotease e protease. Então, o tempo todo isso está agindo e eliminando células mortas, proteínas truncadas, células que se replicam com defeito, e assim os nossos tecidos se renovam e se mantêm saudáveis. Porém, diante da deficiência de alfa-1 antitrypsina, nós vamos ter um desbalanço, com um excesso de ação das proteases. E ali a elastase neutrofílica é o grande protótipo das proteases, né? E isso vai acarretar e predispor a dano tecidual e desregulação imune. Por que desregulação imune? Todo mundo lembra, né, de dano tecidual e enfisema quando fala de alfa-1, mas desregulação imune porque o excesso da ação das proteases também vai quebrar proteínas não estruturais. Proteínas essas que são lisosimas, catelicedinas, anticorpos, interferon, TNF-alfa, várias substâncias importantes que estão nos nossos tecidos que agem como barreira de proteção inicial. Então, deficiência de alfa-1 antitrypsina também acarreta maior risco de infecções, como já comprovado pela literatura, demonstrando mais risco de infecção por micobactérias no registro americano de bronquiectasias não fibrocística e também maior risco de infecções graves, inclusive por pseudomonas, em estudos que eles fizeram com ratinhos em laboratório, que eles fizeram knockdown do gene SERPINA1. Diante disso, então, nós temos que a deficiência de alfa-1 antitrypsina vai acarretar em enfisema nos nossos pulmões. Todo mundo lembra disso. Mas, de 10, 15 anos para cá, a gente também sabe que as bronquiectasias também estão envolvidas nesse processo diante da deficiência de alfa-1 antitrypsina. E além do pulmão, outros órgãos também podem sofrer, e a gente destaca aqui o fígado. Dependendo do genótipo que o paciente carrega, ele pode polimerizar essa proteína mutante que ele está produzindo lá no hepatócito, e essa proteína mutante acumula dentro do hepatócito e acaba acarretando na morte celular, fazendo o potencial de hepatopatia crônica e cirrose hepática. Não vou demorar aqui, porque justamente a doutora Mariane já foi brilhante explicando toda a base da bronquiectasia, o grupo heterogêneo de doenças, o ciclo vicioso de ação e reação ali que a gente já viu. Lembrando das várias causas que ela mostrou para gente, que podem ser causas envolvidas na etiologia da bronquiectasia, destacando que dentre as congênitas nós temos a deficiência de alfa-1 antitrypsina e que por mais que a gente vire o nosso paciente do avesso, como eu costumo dizer para os nossos residentes, ainda até 40% dos casos
vão permanecer ainda como causa indeterminada ou idiopática. Diante disso, também vale a gente lembrar como é que é o algoritmo diagnóstico da deficiência de alfa-1. Então, eu pensei em deficiência, o que eu faço? O consenso de alfa-1 antitripsina brasileiro, pelo Dr. Jardim, em 2021, e agora revisado e republicado pelo Dr. Feitosa e colegas em 2024, traz para a gente que a dosagem sérica inicial de alfa-1 antitripsina começa a investigação. E isso deve ser feito numa situação clínica estável. Então, se eu tiver uma dosagem sérica de alfa-1 maior que 116, com uma proteína C reativa normal, eu tenho uma deficiência de alfa-1 antitripsina descartada. Mas por que essa proteína C reativa no meio? Porque a alfa-1 antitripsina é uma proteína de fase aguda. Então, se eu dosar ela enquanto meu paciente está infectado ou inflamado, ela vai vir alta. E eu estou procurando a deficiência. Então, eu posso falsear ou acabar negligenciando o caso de deficiência. Então, necessariamente, pedir alfa-1, peço uma prova inflamatória pareada, para eu ter certeza que meu paciente colheu numa situação clínica estável. Então, diante disso, descarto a deficiência. Mas, pelo contrário, se eu tiver uma dosagem reduzida, eu tenho que prosseguir a investigação com outro método. Então, eu dosei. Agora eu vou fazer 3 métodos possíveis. Um dos 3 é suficiente. Ou eu faço genotipagem, que é um painel genético para detectar um número conhecido de mutações, ou eu faço fenotipagem, que é eu olhar a proteína que está circulante no meu sangue e ver o tipo de proteína, se ela é mutante ou não, ou eu faço sequenciamento, que é olhar o gene SERPINA1 como um todo, não só aquelas mutações específicas, mas o gene como um todo. Diante disso, eu confirmo daí a deficiência de alfa-1 antitripsina com os exames alterados. Mas o consenso também traz para a gente que, além dessa via clássica de investigação, nós temos a possibilidade de seguir por uma via alternativa, que começaria diretamente pela genotipagem. Detectando mutação, eu já tenho o diagnóstico genético confirmado. E depois eu complemento com dosagem sérica da alfa-1 e confirmo a deficiência quando isso é compatível. Para quem que eu vou pedir e investigar a deficiência de alfa-1 antitripsina? Então, como eu já disse, reforço principalmente para os alunos, pensou em enfisema, todo mundo lembra de alfa-1. Mas também a gente tem que lembrar que existem outras doenças por trás que devem fazer a pulga sair da trás da orelha e a gente pensar e lembrar da deficiência de alfa-1 antitripsina. Dentre estas doenças, destacamos aqui a bronquiectasia de etiologia indeterminada, conforme o consenso brasileiro de alfa-1 antitripsina. Então, como disse mesmo a doutora Mariane, né? Os consensos de diferentes sociedades, de diferentes países, eles não são uniformes, não são homogêneos nas suas indicações. Então, eu quis trazer para vocês aqui o que a gente tem de Brasil. E também a gente está, lembrando, né? A gente está falando de bronquiectasia e deficiência de alfa-1 antitripsina. Existem consensos de bronquiectasia, existem consensos de alfa-1 antitripsina. E eles também não falam a mesma coisa. Assim também no Brasil, fora o consenso de alfa-1, nós temos o consenso brasileiro de bronquiectasia, publicado lá pela Mônica Pereira e colegas em 2019. E o nosso consenso brasileiro de bronquié fala para a gente investigar todo paciente com bronquiectasia, não só os indeterminada, tá? Diferente do consenso de alfa-1. Tendo isso em mente, seguimos daí para a análise da genotipagem, né? Só para a gente também construir a base do nosso conhecimento para a gente discorrer sobre o estudo. A genotipagem, como eu falei, é a testagem de um painel genético. Então, eu vou olhar o gene SERPINA1 para determinados alelos. E aqui quero lembrar que a nomenclatura que a gente vai encontrar, inclusive no resultado do nosso teste de genotipagem, vai ser PI asterisco alguma coisa. PI de protease inhibitor, tá? Que é a alfa-1 antitripsina. PI asterisco M, por denominação de nomenclatura, é o alelo normal. PI asterisco qualquer outra letra ou nome é um alelo mutado, tá? Então, para simplificar. E aqui a gente tem as 14 mutações mais comuns que compõem um painel genético de testagem que a gente tem disponível aí comercialmente para fazer e que realmente respondem por mais de 96, 97% das mutações que a gente encontra na deficiência. Então, realmente, o painel me ajuda, na maioria dos casos. Só em 2, 3% que ele não vai ajudar. E ainda destaco para vocês que até 2, 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a estudar sobre o assunto,
existiam 200 variantes descritas. Quando eu fui finalizar a dissertação do meu mestrado esse ano, já existiam mais de 500 variantes descritas, mostrando justamente a medicina cada vez mais personalizada e de ponta que a gente está tendo e com descoberta de variantes a mais, né? E ainda destaco que, dentro desses 14 alelos mais comuns, ainda existem os mais comuns, que são o PIS e o PIZ. Z, uma mutação grave, e S, uma mutação leve. E qual que é a relevância disso tudo? Tendo isso em base e em mente, nós pensamos o seguinte: a deficiência de alfa-1-antitrypsina ela está em subdiagnóstico. E no Brasil, até então, os dados epidemiológicos eram bastante escassos, e vamos dizer, continuam escassos, né? A gente tinha apenas dados publicados em estudo de DPOC, pelo Dr. Russo e colaboradores lá em 2016, que também foi uma tese de mestrado lá da Unifesp. Ele saiu Brasil afora em 5 centros diferentes, coletando dados de mais de 900 pacientes com DPOC. E dosou alfa-1-antitrypsina em gota de sangue seco, seguido de genotipagem quando a dosagem sérica naquele sangue seco era baixa. E ele encontrou uma prevalência de deficiência de alfa-1-antitrypsina naquela amostra dele de 2,8%. Tirando este estudo do Dr. Russo, de 2016, nós não temos nenhum outro dado ou estudo de prevalência de deficiência de alfa-1 dentro do Brasil. E ainda, as bronquiectasias, como a doutora Mariane falou, a prevalência é crescente. Inclusive com o advento da tomografia, cada vez a gente está tomografando mais, né? Ainda mais depois do Covid, e ainda mais com o envelhecimento da população, que a gente viu, que a Mari mostrou, que é uma doença que aumenta a prevalência conforme o passar da idade. E a deficiência de alfa-1-antitrypsina é uma causa a ser considerada como causa para bronquiectasia. E ainda, como ela já mostrou, tem bronquiectasias por causas específicas que as características nos ajudam no diagnóstico. E aí a gente pensou, qual é a característica da bronquiectasia com deficiência de alfa-1? Não sabemos e não existe descrição. Então, elas são desconhecidas. Tendo isso em mente, nós formulamos um estudo que teve como objetivo analisar a prevalência de variantes de alfa-1-antitrypsina baseado na genotipagem do gene SERPINA1 em pacientes portadores de bronquiectasia não fibrose cística e ainda buscar avaliar suas características clínicas, funcionais e radiológicas, buscando aquele fenótipo específico de paciente. Então, nós fizemos isso no nosso ambulatório de pneumologia do HC, o FPR. Foi uma análise transversal dos pacientes atendidos no ambulatório de bronquiectasia. No período de janeiro de 2005 a dezembro de 2023, nós levantamos os dados de todos os pacientes que acompanharam neste período. Incluímos pacientes adultos com mais de 18 anos, com diagnóstico clínico e tomográfico confirmado de bronquiectasia e que tinham ou tiveram genotipagem da alfa-1-antitrypsina. Excluímos os com fibrose cística e com dados insuficientes. Coletamos dados clínicos e demográficos, que a gente já vai discorrer para vocês quais foram. De laboratoriais, a gente analisou a dosagem sérica de alfa-1-antitrypsina pelo método de turbidimetria, que é o método padrão do nosso hospital, que tem um valor de referência de 90 a 200. Vocês já vão ver por que isso é importante. Coletamos em fase estável de doença, garantindo que não tivesse aquele viés que eu já mostrei para vocês o racional. E ainda para esse estudo, nós dividimos os pacientes em 3 faixas operacionais para a nossa análise, considerando normal acima de 116, emprestando aquele valor de corte recomendado pelo guideline de pesquisa de alfa-1-antitrypsina, intermediário de 57 a 115 e grave quando abaixo de 57, que é justamente aquele nível internacionalmente reconhecido como nível limiar protetor da alfa-1-antitrypsina, que vocês vão encontrar em muitos artigos. Seguimos com a genotipagem do gene SERPINA1, painel de 14 mutações, que é justamente aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, foi isso que a gente testou os nossos pacientes, a partir da coleta de um swab oral, que é muito fácil, simples, os pacientes ficam até surpresos do tipo, é só isso? Então, a gente faz um esfregaço na mucosa bucal, coloca lá dentro do líquido conservante e manda por correio lá para a Espanha, e o laboratório fez a análise para a gente, numa parceria que o nosso ambulatório tem como centro de referência para deficiência de alfa-1, com esse laboratório da Progênica Biofarma, que faz parte da indústria Grifols, mas que, já adianto, não temos nenhum conflito de interesse envolvido nesse estudo em si.
A microbiologia de cultura de descarro espontâneo também foi analisada e coletada para todos esses pacientes. Então, como a Mari falou, a gente coleta cultura de descarro toda vez que a gente vê o paciente no ambulatório. Então, a gente tem um perfil microbiológico e monitoramento microbiológico, e a gente também analisou esses dados. Tomografia de tórax foi analisada pelo nosso radiologista certificado, quanto à presença ou não de enfisema, a distribuição predominante do enfisema, em lobos superiores e inferiores ou difusa, o tipo predominante de enfisema, paraseptal, centrolobular ou panlobular. Destacando e lembrando que o panlobular é muito correlacionado à deficiência de alfa-1 antitripsina. Quanto às bronquiectasias, foi também analisado a sua distribuição predominante, se era lobos superiores, inferiores ou difusa, o tipo, cilíndrica, varicosa ou cística, o número de lobos pulmonares acometidos e a presença ou não de espessamento brônquio, impactação de secreção, nódulos centrolobulares. E ainda se tinha alguma ressecção pulmonar prévia ou não. Prova de função pulmonar, nós analisamos dados de espirometria, da última espirometria dos últimos 12 meses disponível do paciente, com VF1, CVF, relação, prova broncodilatadora e estudo difusional. Das variantes de alfa-1 antitripsina, então como é que a gente considerou para o nosso estudo critérios diagnósticos, né? Se eu encontrei um alelo mutado, aquele paciente tem um alelo mutado. Lembrando, a gente está falando de uma doença genética autossômica codominante. Não preciso de 2 alelos para ter doença. Um alelo é o suficiente para eu já ter predisposição para manifestar ou não doença. A etiologia da bronquiectasia foi definida depois de uma análise criteriosa e rediscussão de praticamente quase todos os nossos pacientes, que a gente sentou ali em equipe e discutiu para a gente bater o martelo para falar qual era a causa, conforme conjunto de dados clínicos, laboratoriais e tomográficos, e classificamos para fim desse estudo nessas causas possíveis. E a bronquiectasia por deficiência de alfa-1 antitripsina, nós consideramos como uma etiologia definida quando a gente encontrou genótipos graves. Então, quando a gente encontrou PI-ZZ, homozigose daquele alelo grave, ZM Malton, que também é um alelo grave, e M Malton é bastante grave, e PI-SZ. Agora, genótipos que cursam com deficiência leve a moderada, como PI-MZ, PI-MS, que são genótipos heterozigotos, estes, a literatura já fala que existe uma incerteza sobre a significância clínica de você achar isso. Será que aquilo está importando ou não para fazer doença no meu paciente? Ninguém sabe, tá? Então, diante dessa incerteza, nós também, no nosso estudo transversal, não determinamos a etiologia em definitivo quando a gente achou um genótipo desse tipo de deficiência leve a moderada. Fizemos análise estatística com software SPSS, conforme tipo de variável categórica ou quantitativa e ainda a distribuição da normalidade dos dados, nós usamos estes testes e ainda consideramos um valor de P menor que 0,05 como estatisticamente significativo para análise. Então, o que a gente teve de resultado? Entrando agora, né, mostrando para vocês o que nós achamos no nosso ambulatório. 239 pacientes acompanhados naquele período de 2005 a 2023. Aplicamos os critérios de exclusão, chegamos num N final do nosso estudo de 136 pacientes que foram incluídos para análise. Quem são esses pacientes? Então, características gerais: 72% mulheres, idade mediana de 59,5 anos, que bate com a literatura. A doença é mais frequente realmente nas mulheres, e a doença é mais frequente realmente com o passar da idade. A maioria dos nossos pacientes não fumantes, 70%. Entre os que fumavam, a mediana de carga tabágica foi de 20 anos maço. Maioria deles eutrófico, com peso normal. Score de gravidade da doença, que é feito pelo EFACED, mostrou para gente que 1/3 da nossa população tinha a doença classificada como moderada ou grave. Infecção crônica, baseado na análise de cultura de escarro do último ano, né? A maioria dos nossos pacientes não tinha nenhuma infecção brônquica crônica, 57%. Mas dentre aqueles que tinham, 23% dos nossos pacientes tinham a Pseudomonas aeruginosa, que é a nossa temida bactéria BGN ali que a Mari mostrou que a gente não gosta e que realmente está relacionada a pior prognóstico. Quanto a exacerbações infecciosas no último ano de segmento, os pacientes tiveram quase 28%, ali 29% dos nossos pacientes tiveram 2 ou mais exacerbações no último ano de segmento, sendo que 16,9% deles precisaram, inclusive, internar e fazer antibiótico endovenoso devido à exacerbação grave.
como comorbidade, 1/3 da nossa amostra tinha asma junto. E ainda, quase 28% dos nossos pacientes teve tuberculose pulmonar prévia, diagnosticada e tratada, em algum momento da vida. 11% dos nossos pacientes já fazem uso de oxigênio domiciliar. Quanto à função pulmonar, quase 80% com distúrbio obstrutivo, com um VF1 mediano de 54,8%. E 66% da nossa amostra, né, 2/3, com uma redução grave ou moderada do VF1 percentual. E com difusão preservada, como era de se esperar em bronquiectasia, que geralmente não impacta em distúrbio difusional. Das características radiológicas, 1/3 da nossa amostra tinha enfisema. Lembrando que em torno de 28% eram fumantes, em algum momento da vida. Quando houve achado de enfisema, ele predominou em lobos superiores e ainda teve o tipo predominante centro-lobular. Destacamos ainda que o tipo panlobular, que é aquele que acomete um lobo como um todo e que está muito associado à deficiência de alfa-1, foi encontrado em apenas 3 pacientes, que é 2,3% da nossa amostra. Quanto às bronquiectasias, elas predominaram em lobos inferiores e ainda foram mais frequentes do tipo cilíndrica. E quase, praticamente metade dos nossos pacientes tem todos os lobos pulmonares acometidos por bronquiectasias. Quanto aos achados de espessamento brônquico, impactação de secreção, opacidades tipo árvore em brotamento, 2/3 da nossa população tinham esses achados, denotando o nível de inflamação e déficit de clearance mucociliar que eles apresentam. Sobre etiologia, então, desses 136 pacientes, daqueles que a gente tem causa determinada, a mais frequente, bate com a literatura que a Mari mostrou para vocês, mais frequente foi tuberculose. E, depois disso, a pós-infecciosa por outros patógenos que não tuberculose. Destacamos ainda aqui que a deficiência de alfa-1 antitripsina pode ser descrita como causadora da bronquiectasia em 4 dos nossos pacientes, que a gente encontrou com genótipos graves de deficiência de alfa-1. E ainda destacamos que na nossa amostra, bem parecido com a literatura, 40% dos nossos pacientes, mesmo depois de extensa investigação e anos de acompanhamento, ainda permaneciam e permanecem com causa indeterminada. Sobre a avaliação da alfa-1 antitripsina, então o que foi de interessante, o que nós achamos? Respondendo à grande pergunta e objetivo principal do nosso estudo, a prevalência de variantes da alfa-1 antitripsina na nossa amostra foi de 25,7%. Então, 1 em cada 4 pacientes tinha alguma mutação em pelo menos um alelo, 35 pacientes dos 136. Destacamos ainda que 28 dos nossos pacientes tinham dosagem abaixo da normalidade, que é 20,6% do total. Destes 28, 19, 2/3 deles, tinham realmente mutações. Então, tinha alguns aqui que eram falso positivos, vamos dizer assim. Testaram baixo, mas quando a gente foi olhar a genética não tinha nada. Ainda, interessante a gente notar que 16 pacientes portadores de mutação tinham uma dosagem sérica normal, o que é 45,7% do grupo com mutação. Então, se a gente não tivesse seguido com a genotipagem, esses pacientes todos não teriam o diagnóstico. Vale a gente destacar que quem são os genótipos que nós encontramos dentro dessa faixa da normalidade? 14 PIMS, que é uma mutação mais leve. Porém, também tivemos um PIMI, que é um alelo raro, e um PISS em homozigose. Ainda falando sobre os genótipos encontrados, o mais frequente realmente foi o PIMS, que bate com a literatura. O mais frequente de vocês encontrarem por aí vai ser PIMS. E ainda destacamos que aqueles que tiveram dosagem gravemente reduzida, 100% tiveram mutação, e todos com mutações com genótipos graves, 2ZZ e 1ZM Malton. Interessante notar que quando a gente cruzou os genótipos de alfa-1 antitripsina entre as etiologias de bronquiectasia, nós enxergamos lá os nossos 4 pacientes com deficiência de alfa-1 antitripsina como a causa da bronquiectasia.
E todos eles com os genótipos graves que a gente já tinha falado para vocês, que a gente considerou como causador da bronquiectasia. Então, 2EZ, um ZM Malton, um SZ. Mas foi interessante também a gente observar que 18 dos pacientes indeterminados, 55 indeterminados, 18 deles, um terço, são portadores também de variantes da alfa-1 antitrypsina. E esses genótipos, como a gente já falou, né? A literatura ainda é muito incerta, MS, MZ, MI, sobre realmente se isso tem significância clínica ou não. Mas é curioso notar que um terço tem mutação. Por fim, nós separamos o nosso grande grupo de pacientes em dois grupos, com e sem mutação do gene SERPINA1. E aí nós cruzamos esses dados e fizemos análise estatística para a gente ver se existia diferença. Então, entre todo mundo que tinha mutação e quem não tinha, será que eu tenho mais alguma característica clínica, laboratorial, funcional, radiológica que me ajude a dar pista para pensar na deficiência de alfa-1 quando eu pego um paciente com bronquiectasia? E o que nós encontramos foi que houve diferença estatisticamente significativa realmente na dosagem sérica de alfa-1 antitrypsina, que foi menor nos pacientes com mutação. Nenhuma outra característica clínica, funcional ou laboratorial teve diferença. E ainda, sobre a tomografia, nós vimos que houve diferença estatisticamente significativa na distribuição do enfisema, que foi mais frequente realmente em lobos inferiores e ainda do tipo difuso nos pacientes que tinham mutação. E ainda, o panlobular foi exclusivo dos pacientes com mutação. Eu não tive nenhum paciente sem mutação com tipo de enfisema panlobular. Então, achar enfisema panlobular é quase certeiro que eu vou achar alguma variante. Porém, vale a gente destacar que nenhuma outra característica radiológica teve diferença entre os grupos, inclusive a quantidade de enfisema. Não houve diferença. Então, se eu ficar esperando ter enfisema para eu pensar em deficiência de alfa-1, eu não vou testar. E realmente não tem diferença entre os grupos ter ou não enfisema. Só realmente a distribuição e o tipo panlobular que teve diferença. Então, o que nós temos para refletir e discutir em cima disso? Como a gente disse, o nosso estudo encontrou uma prevalência de 25,7%, que foi elevada e até nos surpreendeu. Dentro do Brasil, o que a gente tinha de dados? Tinha o estudo do Dr. Russo, lá de 2016, até então, com os pacientes com DPOC, 900 e poucos pacientes, onde ele fez dosagem sérica, seguido de genotipagem quando a dosagem era baixa. E ele encontrou uma frequência de 2,8%. Quando a gente compara daí os nossos achados com outros estudos com foco em populações com bronquiectasias, nós encontramos 3 estudos na literatura. O de Aliberti, de 2023, feito na Itália, eu diria que é o que mais se assemelha ao desenho do nosso estudo. Ele testou 285 pacientes com bronquiectasias e fez genotipagem de todos eles, assim como a gente. E ele encontrou 7,7% de variantes. Já no Reino Unido, Carreto, em 2020, encontrou 0,5% de prevalência. Só que aqui ele fez um método diferente. Dosagem sérica seguido de fenotipagem, que é olhar a proteína circulante. E Cuvelier, na França, em 2000, encontrou um percentual mais elevado, a partir de fenotipagem diretamente no sangue dos pacientes, de 18,8% de prevalência de variantes. Então, o que nós temos para refletir? O nível sérico realmente foi menor no grupo com variantes de alfa-1 antitrypsina. Porém, 16 dos pacientes com mutação tinham níveis normais, que é 45,7% dos pacientes com variantes. Então, níveis normais séricos não excluíram a possibilidade da gente encontrar variantes da alfa-1 antitrypsina. E ainda, destacamos, dos 16 que tinham alguma mutação, 14 era PIMS, um PISS e um PIMI. Ah, mas PIMS talvez nem faça doença. Talvez, incerteza na literatura. Mas foi interessante também a gente notar que uma paciente dessas MS era uma mulher jovem, nunca tabagista e que tinha enfisema panlobular em lobo inferior direito.
E ainda o nosso paciente com PI-MI era um paciente homem de 31 anos, também nunca tabagista, que tinha enfisema em lobos superiores, não inferiores, VF1 já bastante reduzido de 38%, e que estava seguindo em conjunto com a hepatologia que estava investigando ele lá por outro motivo, que ele estava com uma hepatopatia crônica de causa indeterminada. E com uma dosagem sérica de alfa-1 de 140. A gente chegou a ligar até para a hepatologia e falou: olha, nós achamos uma alteração genética relevante aqui. Porque, embora tenha uma dosagem sérica normal, talvez essa proteína que está circulando não funcione. E é isso que a gente tem que pensar. Então, refletindo nisso ainda, né? A alfa-1-antitrypsina é uma proteína reagente de fase aguda. E, paralelamente a isso, nós temos a bronquiectasia, que é uma doença pulmonar supurativa crônica. Ela cursa com inflamação crônica, com infecção crônica, com exacerbações infecciosas de repetição. Então, meu paciente sempre está meio inflamadinho, vamos dizer assim, ou às vezes flutuando numa inflamação. Será que isso não falseia minha investigação de alfa-1? E talvez a gente traz essa hipótese. Talvez isso seja causa de subdiagnóstico de deficiência de alfa-1 na bronquiectasia. Sobre enfisema, realmente a maioria dos consensos fala para a gente suspeitar de deficiência de alfa-1-antitrypsina em paciente com bronquiectasia se eu achar enfisema e se ele for em lobo inferior e do tipo panlobular. E isso, consensos 2019 da BTS e 2025, inclusive, da RS, publicado esse ano. Porém, né, e inclusive nós mostramos que o grupo com variantes realmente teve ali enfisema basal e difuso mais frequente, e o tipo panlobular foi mais frequente, e isso foi estatisticamente significativo no nosso estudo. Mas 26,8% apenas dos nossos pacientes com variantes tinham enfisema. Então, se eu ficar esperando ter enfisema para pensar em alfa-1, eu não vou diagnosticar. E ainda, o tipo panlobular ocorreu em 3 dos nossos pacientes com variantes. Realmente, se eu achar o panlobular, a presença de variante é muito provável. Mas a ausência de enfisema não afasta a possibilidade de eu encontrar mutação. Sobre a pergunta do padrão, né? Será que existe algum padrão de bronquiectasia por deficiência de alfa-1-antitrypsina? Daqueles padrões todos que a Mari mostrou pra gente, que ajude a gente a pensar e suspeitar do diagnóstico? Não houve nenhuma outra característica clínica laboratorial de função ou radiologia que nos ajudassem como pista diagnóstica. O nosso estudo tem limitações, a gente reconhece, foi baseado em coleta retrospectiva, então isso conta com um viés de realmente análise de completude, de precisão de dados, né, baseado em prontuários. É um estudo unicêntrico, então isso restringe a generalização dos achados para a gente dizer que vai achar isso em todos os outros lugares. Ainda trata-se de doença rara. E vamos dizer, quando a gente trata de doença rara, a gente tem um N limitado. E quando a gente trabalha com Ns pequenos, isso impacta, às vezes, no poder estatístico do nosso estudo de mostrar se existe realmente associações ou diferenças significativas. O que a gente traz de conclusões de todo esse estudo? As variantes da alfa-1-antitrypsina não são incomuns em pacientes com bronquiectasia. Níveis séricos normais não afastam a possibilidade de encontrar variantes da alfa-1-antitrypsina. O enfisema realmente é mais frequente nos portadores de variantes de distribuição basal ou difusa ou do tipo panlobular, mas a ausência de enfisema não afastou a possibilidade de eu encontrar variante. E não existe nenhum padrão fenotípico que ajude a gente a suspeitar de deficiência em bronquiectasia. E ainda, a gente levanta uma hipótese, né, pensando, inclusive, mostrando aqueles casos para vocês que, quando eu acho um genótipo alterado, tudo bem, pode ser que ele não esteja implicado diretamente na causa daquela doença. Por exemplo, um PIMS. Só porque eu tenho MS eu vou ter bronquiectasia? Talvez não, provavelmente não. Mas se eu tiver um PIMS e eu tive contato com TB, e eu fumo, e eu tenho exposições outras, talvez isso seja uma somatória de fatores de risco que possa modular a expressão da doença. E a gente hipotetiza que a gente talvez deva considerar uma investigação complementar, mesmo com dosagem sérica normal, particularmente quando a nossa bronquiectasia permanecer com etiologia indefinida, dentro daqueles 40% que a gente virou do avesso e não achou a causa. Quem sabe genotipar?
E eu gostaria de compartilhar com vocês também que nós tivemos a felicidade de receber um editorial comentando em resposta ao nosso artigo original publicado no JBP, logo na sequência da publicação do nosso artigo, onde os autores desse editorial destacam a importância das mensagens do nosso estudo e a importância das implicações clínicas disso, justamente trazendo a revisão, e os autores do editorial destacam, a maioria dos consensos falam para a gente pensar em deficiência de alfa-1 condicionado ao enfisema. A única exceção, vamos destacar aqui também, né, é o consenso brasileiro de bronquiectasia. O nosso consenso brasileiro de bronquiectasia, desde 2019, recomenda a investigação rotineira de deficiência de alfa-1 para todo mundo. Mas ainda, na Europa, inclusive em 2025, eles estão recomendando a investigação apenas quando acham enfisema. Então, se a gente pensar nisso, e os autores destacam, talvez muitos ou a maioria dos nossos pacientes fiquem sem diagnóstico. E ainda, também tenho a felicidade de compartilhar com vocês que tem mais um artigo no forno, que ainda está sendo revisado aí pela equipe editorial do Respiratory Research, quando realmente a gente fez a genotipagem sistemática de todos os nossos pacientes de bronquiectasia. Paralelamente, também o Dr. Fábio Costa, né, o nosso colega, fez isso também no ambulatório de DPOC, junto com os nossos colegas. E a gente acabou achando, por surpresa, 2 alelos novos, nunca antes descritos na literatura e no mundo, e o laboratório nos notificou disso, que existiam 2 mutações novas. E essas mutações são alelos que vão ganhar o nome, por nomenclatura lá do grupo de estudo da progênica, né? Vão ganhar o nome da cidade de origem do paciente. Então, logo, vocês vão ver por aí o PI Almirante Tamandaré, que é do nosso paciente com bronquiectasia, e do Dr. Fábio Costa, que está sob a responsabilidade dele, vai ter o PI São Mateus do Sul, em breve também, que é outro alelo novo descrito e que vai ser publicado junto com outras 11 variantes novas que foram encontradas nessa grande genotipagem mundial aí que está sendo feita dentro da deficiência de alfa-1. E eu encerro dizendo para vocês que eu quero agradecer a esse grupo maravilhoso que eu tenho a felicidade e a honra de fazer parte, que fez a minha formação e que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. E eu quero também dizer o meu muito obrigada público aqui à doutora Mari e à doutora Karen, que não puderam estar aqui por forças maiores, mas que foram o meu grande suporte nesse estudo e que fez tudo isso ser possível.